Vila Nova, hein, rapaziada? Confronto aí entre Clube do Remo e a equipe goiana. Pode colocar o Remo de volta na competição, tá? Ou pelo menos na briga pelo acesso da competição. Sabemos que algumas equipes fortes estão se reencontrando. O Atlético Paranaense ontem, por exemplo, venceu a terceira seguida. O time do Paraná precisa de uma pontuação muito maior que a nossa. E os caras vão correr atrás. Porque não, a gente também não pode correr atrás da pontuação, né? O Clube do Remo, se vencer o Vila Nova, eu garanto para vocês aqui tranquilamente que volta para a briga, porque recuperará aqueles pontos perdidos dentro de casa. E aliás, esse é o calcanhar de Aquiles do time do Antônio Oliveira. Se fora de casa a campanha do treinador é pelo menos boa, né? O torcedor, ele não reclama da campanha fora de casa, até porque o Antônio Oliveira em 6 jogos não perdeu nenhum. Pasmem. Em 6 jogos fora de Belém, o Antônio Oliveira ganhou 3 e empatou 3, né? Ganhou 3 e empatou 3. Somou 12 pontos de 18 disputáveis. É um aproveitamento muito bom. Muito bom, pô. O cara fora de casa, jogando fora dos domínios, ele perdeu apenas 6 pontos. É um aproveitamento ótimo, cara. Ótimo. Agora, dentro de casa, que é o grande problema. O Remo perdeu muitos pontos dentro de casa. O Remo perdeu 2 pontos contra a equipe do Cuiabá. Perdeu 3 pontos contra o fraquíssimo time da Mucura. Perdeu 2 pontos contra o Novo Horizontino. Só soma aí, ó. Já são 7, né? Aí, o Remo venceu o Avaí. Perdeu 3 pontos para a Ferroviária, 10. Perdeu 2 pontos para o Botafogo, 12. E perdeu 3 pontos para o Criciúma, 15 pontos. O Clube do Remo, dentro de casa, perdeu 15 pontos com o Antônio Oliveira. É muito grande. Se a gente tivesse, por exemplo, somado a metade dessa pontuação, hoje nós estaríamos no G4 isolado. Nós estaríamos hoje com 45 pontos, né? 7 pontos da pontuação que a gente perdeu, 45 pontos. O Goiás, se eu não me engano, tem 44, né? A gente seria o vice-líder da competição, a 2 pontos da equipe, 1 ponto, se eu não me engano, né? Da equipe do Coritiba, brigando pelo título e com acesso bem encaminhado. O grande problema é esse. O Antônio Oliveira, ele tem esse calcanhar de Aquiles. Ele é cobrado não pelos resultados em si, mas principalmente os resultados dentro de casa. O desempenho também era algo que pesava, né? E ainda pesa, na minha opinião. Porque por mais que o Remo tenha vencido por 3-1, o Remo não convenceu, né? O Remo não jogou um bom futebol, o Remo não dominou a equipe do Amazonas, o fraquíssimo Amazonas, mas venceu o jogo. Isso é importante. Isso era o mais importante. Eu não vou ser aqui oportunista e dizer que o Antônio Oliveira tem que ir embora porque o Remo não jogou bem. Não. O Remo jogou bem contra o Criciúma e perdeu. Para você ver que a fase ela não acompanha também um bom momento dentro de campo. Mas nós temos agora um duelo contra o Vila, que ainda joga na rodada. O Vila não jogou ainda. O Vila pode vencer o seu jogo e contra o Remo e com tudo para tentar vencer mais uma, né? O time do Vila Nova, eu vou até olhar aqui a tabela do Vila Nova, né? O time do Vila Nova que ainda joga na rodada é o 9º colocado, né? E o Vila joga contra o Atlético amanhã, segunda-feira. Tá? O Vila Nova é o 9º colocado com 34 pontos. Se vencer o Atlético, vai a 37. Fica 1 ponto do Remo novamente. E aí, o jogo contra o Remo vai ser um jogo para eles de vida ou morte também. Porque se eles perderem para o Remo, eles dão adeus. Eles dão adeus a qualquer chance de brigar por acesso. Uma derrota do Vila para o Remo dentro de casa é um banho de água fria e eles dão adeus a qualquer chance de acesso. E o Vila é um time muito forte jogando nos seus domínios. E um detalhe interessante, tá? Que eu acho que muita gente não se atentou a isso. O Vila tem 1 vitória a mais que o Clube do Remo. O Vila tem 10 vitórias. Só que o time também tem 10 derrotas na competição. E isso se soma também aos 4 empates que o time tem. O Remo é o time que mais empatou na competição. Ninguém empatou mais que o Remo. E isso também é algo que chama muita atenção porque nós perdemos muitos pontos. Se a gente trocasse esses 11 empates que o Clube do Remo tem na competição, por exemplo, por 6 vitórias e 5 derrotas, os 11 pontos que o Remo somou virariam 18. E aí nós teríamos mais 7 pontos
para somar com os 38 que nós temos hoje. Para você ver como aquilo que eu falava há um tempo atrás, quando eu via muitos torcedores, né, nas redes sociais, olha, estamos invictos. Eu disse para vocês, eu até falei, até discuti uma vez com um torcedor sobre isso nas redes sociais, né? Eu falei, cara, essa invencibilidade do Remo é igual o tabu que a Mucura tem. É uma porrada de empate contra 2, 3 vitórias. Isso não tem peso, pô. Isso não tem peso. Porque quando o Remo perder a primeira, o Remo vai olhar para trás e vai falar, pô, empatei pra caramba no campeonato. E continuou empatando, né? O Remo continuou empatando. E eu preciso aqui falar para vocês também ainda sobre esses pontos perdidos dentro de casa. Por quê? Porque pode fazer falta lá na frente. E por incrível que pareça, hoje, o Remo tem mais jogos fora de casa do que dentro de casa para fazer no campeonato. E detalhe, tá? Isso pode ser bom pra gente, porque a gente joga melhor fora de casa. O time do Antônio Oliveira joga melhor fora de casa. Vamos lá, né? Desde quando o Antônio Oliveira chegou no Remo, ele jogou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 partidas dentro de casa. Disputou 21 pontos, somou 6, gente. O Remo perdeu 15 pontos com o Antônio Oliveira jogando dentro de casa. É um cálculo assim que te assusta muito, né? Te assusta muito, porque perder tantos pontos dentro de casa times que estão na zona de rebaixamento. Se você pegar os times que estão na zona de rebaixamento, eles têm provavelmente a mesma campanha que o Antônio Oliveira tem no Remo. A mesma porcentagem, né? Que a gente não pode falar da campanha em geral, porque o Antônio Oliveira chegou na 13ª rodada no Remo. Ele não começou o campeonato, e ainda bem, né? A gente pode até falar que ainda bem, porque eu tenho certeza que se ele tivesse começado o campeonato, a gente não estaria brigando pelo acesso. Eu sei que dói aí nos amantes dele, nos amantes do Marcos Braz falar isso, mas é a verdade, pô. É a verdade. Tanto é que ele não conseguiu ainda igualar a pontuação do Daniel Paulista. Quando ele chegou, se eu não me engano, né, o Remo tinha 22 ou 20 pontos. O Remo tá com 38, né? Então, eu acredito que poderia, inclusive, né, dar uma igualada aí nessa pontuação. Mas o jogo contra o Vila, a gente tem que viver esse jogo. Não podemos ficar fazendo prognósticos de 3, 4 jogos. E é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou trabalhar em cima do jogo do Vila. Depois a gente trabalha em cima do jogo do Atlético, que é a volta do Bainão, tá? E é de suma importância o Remo vencer na sexta-feira, no sábado, né? O Remo enfrenta o Vila no sábado, às 18h30. E depois vencer o Atlético Goianiense jogando no Bainão, tá? E é importante que o Remo vença esses 2 jogos, se quiser ainda sonhar com o acesso. Ainda dá para subir, porque é um campeonato equilibrado, é um campeonato onde as equipes de cima vão tropeçar. Eu não vejo a Chapecoense num ímpeto muito grande, eu não vejo o Criciúma num ímpeto muito grande, né? Talvez Coritiba e Goiás são as equipes que destoam das outras, mas não é aquela diferença alta ali, não, tá? E se o Remo tivesse aproveitado os pontos dentro de casa, ele estava fazendo uma campanha igual ou até superior à do Coritiba e do Goiás. O problema do Remo é esse. O Remo não consegue ter o equilíbrio que tem fora de casa dentro de casa. Quando o Remo equilibrar isso, aí o Remo vira um franco favorito para o acesso. E eu não estou falando isso aqui porque eu sou remista, porque eu sou clubista e tal. Eu estou falando isso de acordo com o desempenho e principalmente com os pontos que o clube conquistou. Nós temos ainda 13 jogos para fazer, é verdade. Uma porcentagem alta para conquistar de pontos. Não é? Eu queria muito que o Remo estivesse na situação do Goiás, por exemplo, somar um ponto a cada um jogo para conseguir o acesso, né? Mas não. O Remo precisa vencer pelo menos 7 jogos desses 13. Dá, porque é metade. Dá para vencer. O Remo tem ainda dentro de casa, só para vocês terem uma ideia, tá? O Remo tem ainda dentro de casa, no Campeonato Brasileiro, tá? O Remo tem ainda os jogos que o time ainda vai ter dentro de casa. Se eu não me engano, são 7 ou 8 jogos que o Remo ainda tem ainda, ou 6. Deixa eu só olhar aqui, rapaziada, para confirmar para vocês, para não dar a informação aqui equivocada, né?
Vamos lá pro calendário do Remo aqui. Vamos lá. O Remo ainda tem dentro de casa 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou contar com o clássico também, né? Porque o clássico é em Belém. 5, 6, 7. O Remo tem 7 jogos. 7 partidas dentro de casa. Seriam 21 pontos. Com os 38, 59 pontos. O Remo teria que buscar pelo menos mais uma vitória fora de casa, contando, claro, que vai vencer todos esses jogos em casa, incluindo o clássico, tá? Eu não vou tirar o clássico daqui porque o Remo tem obrigação de ganhar a Mucura. Se o Volta Redonda surrou a Mucura em Belém, o Remo tem obrigação. O Remo não é pior que o Operário, o Remo não é pior que o Volta Redonda, o Remo não é pior que... Qual foi outro time que ganhou deles em Belém, também recentemente, né? O Vila Nova. O Remo não é pior que o Vila Nova. O Remo ganhou o Vila Nova em Belém. Então o Remo precisa vencer a Mucura. Então eu vou colocar a Mucura nesse balaio aqui também. Ah, mas o jogo é mando da Mucura. Não interessa, tá? Esses 7 jogos dá para o Remo vencer e somar pelo menos mais uma vitória fora de casa. Por que dá? Porque o Remo enfrenta ainda fora de casa. Olha os times que o Remo ainda enfrenta fora de casa. Além do Vila. Enfrenta o Volta Redonda fora de casa. Dá para ganhar. O Remo enfrenta fora de casa o Cuiabá. Dá para vencer também, tá? O Remo enfrenta fora de casa Novo Horizontino, que já perdeu a força que tinha. Enfrenta o Avaí, que tá uma crise absurda. O Avaí não vai brigar pelo acesso. O Avaí vai ficar lá embaixo da tabela. Então o Remo pode chegar na última rodada contra o Goiás, precisando só vencer o jogo contra o Goiás para conquistar o acesso. E eu tô falando isso aqui, gente, esse vídeo que eu me dei o trabalho, inclusive hoje no dia do meu aniversário, para gravar para vocês, porque eu quero que vocês acreditem, porque eu comecei a acreditar novamente. Ainda é um sonho. Ainda é um sonho. Ainda é um sonho, mas se vencer o Vila, começa a se tornar realidade. Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso, tá? Até o próximo vídeo, tchau.